deixa eu colocar 3 coisas que são importantes para a gente observar. Primeiro, o elemento ar. Tá? Outra questão que é importante a gente entender na carta do louco, porque eles vão estar, essas 3 coisas que eu vou falar estão interligadas. É o elemento ar. Ele é representado também pela letra do alfabeto hebraico, que se chama Aleph. Beleza? E, por último, ela é, nas cartas do tarô, como eu falei mais cedo aqui, o louco é representado pela carta número 0. Estes 3 elementos aqui estão interligados da seguinte maneira. Elemento ar, a carta Aleph e o número 0. Aleph é uma letra no alfabeto hebraico que não tem som. Tá? Não tem som, ou seja, tem alguma coisa ali relacionada ao vazio. É muito utilizado para a gente também representar a questão do sopro. É um sopro, como ar. Tá? E é a carta número 0. O que tudo isso junto nos dá uma compreensão de maneira bem resumida do louco. Por que tudo isso está relacionado com o louco? Porque tudo isso junto vai representar o que a gente chama de potencial. Potencial não é algo que foi realizado. Pode ser realizado. Vamos pensar numa criança mesmo, recém-nascida ou talvez até um pouco mais velha. Ela tem potencial para ser qualquer coisa. Mas potencial só é válido quando é realizado. Tá? Quando realiza-se alguma coisa a partir desse potencial. Eu vou falar disso quando a gente falar de segunda camada da personalidade, que eu vou falar da carta do mago, que é quem vai realizar esse potencial. Beleza? O mago é o Hermes. Mas potencial significa que você pode ser tudo o que quiser, assim como o louco, assim como a criança. Mas só vai ser alguma coisa depois. Potencial não realizado ainda. Pode ser tudo o que quiser, mas ainda não é nada. Ainda não é nada. Isso vai começar a ser construído a partir da segunda camada da personalidade. Vão começar a ser desenvolvidos os temperamentos, a linguagem, as capacidades, as habilidades, para lá na frente, uma outra camada da personalidade, bem para frente, realizar-se então alguma coisa e esse potencial se concretizar. Então, por que a gente protege a criança? Porque cuidados, porque ela tem algum potencial para ser desenvolvido. Ela tem uma alma e tem potencial para ser alguém, para fazer alguma coisa, para realizar algo de importante. Então a gente vai cuidar. É o momento de existir a figura do pai também, que vai dar a confiança e a coragem necessários para realizar esse potencial, e da mãe, que vai dar a forma, o cuidado. Onde está aqui o cuidado? A forma para que aquela criança esteja pronta para finalmente, então, realizar o seu potencial. Quando eu falar de segunda camada, eu vou precisar de 2 cartas para falar sobre o louco, para falar sobre o Dionísio, que está começando a sua trajetória ali, que é o mago, que vai ser essa figura masculina, e a sacerdotisa, que vai ser a figura feminina. O encontro desses 2 que vai começar a preparar a criança para ser alguma coisa, mas ela ainda não é nada, ela é puro potencial, é pura potência. Tá? E eu sempre falo que potencial, se não é realizado, não é nada. Então tem muita gente que fala, mas eu tenho potencial para ser isso, até mais velhos, né? Eu tenho potencial para ser isso, tenho potencial para ser aquilo, mas se não concretiza, potencial não vale de nada. Ele tem que ser realizado. E nesse momento, claro, uma criança, a gente está falando de recém-nascido, é puro potencial, não tem nada realizado ainda. Então eu vou condensar aqui nessa aula toda a descrição da camada, vou voltar aqui nas questões que a gente viu sobre o Dionísio, sobre o louco, e inserir aqui o pensamento do Jordan Peterson, cruzando com esse pensamento do Olavo, de 12 camadas. Tá? Então a gente vai juntar essas 3 coisas agora e sintetizar de uma maneira que fique clara e fique fácil de entender. Então, casando tudo isso, o que a gente tem como principais intervenções fazendo essa síntese de que ações que a gente pode fazer na primeira camada da personalidade? Maior contato físico com a criança possível. Tá? O maior contato físico vai gerar esse cuidado. Trazer, pode ser do pai ou da mãe, mas pelos arquétipos, né? A gente tem aquilo que eu falei sobre a coragem, a autoconfiança. Então, encorajar a criança, ao mesmo tempo que eu dou forma, que eu cuido, encorajar a criança para que ela
deixe de ser, para que ela consiga dominar o próprio corpo. Deixa ela fazer as coisas sozinhas, deixa ela pegar o brinquedinho sozinha, ficar em pé sozinha no berço. Tudo isso vai ser extremamente importante para que ela desenvolva lá na frente o seu potencial, tá? A criança estabanada, como o louco, a criança que desenvolve mal a primeira camada da personalidade, sofre muito lá na frente, ela é excluída. A criança estabanada, ela é rejeitada pelos pares delas, pelos seus coleguinhas, né? Ela é rejeitada porque ela não sabe brincar direito, ela machuca os outros, ela cai toda hora, ela se machuca muito. Os adultos também rejeitam porque ela derruba as coisas. Vai brincar, aquela vai brincar de lutinha com um adulto, ela bate forte demais, enfia o dedo no olho sem querer. Uma criança estabanada, ela se perde muito, ela perde muito. Então, a primeira camada, apesar de ser simples de entender, ela não é menos importante para a gente dar atenção para ela, tá? Em síntese aqui, maior contato possível do pai e da mãe com o corpo, principalmente da mãe, com o corpo da criança. Encorajar, deixar que ela resolva sozinha os seus problemas, né? Que problemas são esses? Problemas simples, né? Tentar ficar em pé no berço, por exemplo, né? Pegar os brinquedinhos ali, aprender a agarrar, morder, tudo isso ela está fazendo, está ajudando ela a dominar o próprio corpo. Então isso aqui são os assuntos, os tópicos fundamentais a serem trabalhados na primeira camada da personalidade, tá? Isso a gente vai ver que vai ter um impacto fundamental na segunda camada da personalidade, que é o que vocês vão ver amanhã. Então, trazendo dentro desse pensamento de Jordan Peterson, essa é a síntese, tá? Ter o maior contato possível com a criança, tá? Contato físico. Segundo, que é para dar forma, cuidado, amamentação, tá? Não utilizar, buscar ao máximo possível não utilizar outros meios que não seja a própria amamentação para alimentar a criança e encorajá-la para que ela consiga ali dominar o próprio corpo e deixe de ser estabanada. Eu vou falar sobre isso, sobre ser estabanada na terceira camada da personalidade. Como é que vai funcionar agora? Cada camada vai ficando mais complexa, mais profunda, tá? E por que é importante eu dominar bem a primeira? Porque a primeira vai ser minha ferramenta de ação no mundo para ajudar a satisfazer a segunda camada da personalidade. E quando eu dominar a segunda camada, as camadas 1 e 2 vão ser minhas ferramentas de ação no mundo para satisfazer a terceira. Então, quanto melhor for assentado uma camada, quanto mais bem sedimentada ela estiver, melhor para a gente lá na frente. Então, até amanhã na segunda camada da personalidade.